Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Fabiana Guiara aqui na área. E olha só, se você acompanha a série Flash, assistiu o 15º episódio, deve estar se perguntando assim como eu, quem é o Savitar? Quem é esse velocista que é capaz de causar medo em toda a equipe? Né? Esse velocista cheio de poderes especiais, de poderes diferentes que nenhum outro velocista teve até hoje. Então, para facilitar um pouco, para aumentar até essa ansiedade, né, essa vontade de saber quem é, eu fiz algumas pesquisas e encontrei algumas possibilidades fortes, hein? Eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, mas eu quero que vocês deixem no comentário aqui embaixo também qual é, na sua opinião, quem é Savitar e por que vocês acham que é o Savitar, tá bom? Então vamos lá. Muito bem, então o nosso primeiro nome, vamos lá. Eu preparei um caderninho aqui até com 5 nomes. O primeiro dele é o nosso querido e ator principal aqui do filme, personagem principal do filme, Barry Allen. Sim, o nosso querido Barry, ele por diversas vezes em outros episódios, né, ele teve naquele portal do futuro ali, onde ele conversava com aquela assistente virtual que ele criou, no qual ele via uma carta, algo que ele mesmo escreveu, que ele não era mais confiável, que ele tinha falhado com a cidade e por não ser mais confiável, muita coisa poderia acontecer. Né? Nesse último episódio, principalmente, quando eles fizeram aquela conversa com o Savitar através do Julius, nós pudemos perceber, né, que o Savitar dizendo que não era para eles serem inimigos, mas que infelizmente só um dos dois podia sobreviver. Então pode ser o lado mal do Barry Allen querendo se manifestar. E aí, será que pela primeira vez o Barry vai ter que matar alguém e esse alguém é ele mesmo? Fica a dúvida no ar. Nosso segundo candidato a ser o Savitar é também outro querido aqui da galera, muito comentado, todo mundo gosta, Cisco Ramon. Sim, o nosso Viber, o nosso querido Vibro, ele também é um forte candidato. Por quê? No começo dessa terceira temporada, vocês lembram, né, que o relacionamento dele com o Barry não estava muito bom. E tudo isso aconteceu porque o Barry, teoricamente, deixou o irmão dele morrer, né? E ainda mais quando ele descobriu que tudo isso aconteceu por causa do Flashpoint provocado pelo The Flash. Então, tudo isso pode ter modificado a mente do Cisco Ramon. E também no episódio 15, quando eles conversaram com o Savitar, ele olhou para o Savitar conversando com o Cisco e disse que se ele soubesse o poder que ele tinha, né, ele poderia ser muito mais do que ele é hoje. E até colocou ele também como um semideus também, né? E além disso, algumas semelhanças, né? O Savitar, ele é capaz de abrir vários portais, ele consegue se transportar de um local para outro. É um poder que nós podemos atribuir isso ao Vibro, ao Cisco Ramon. E os raios que o Savitar elimina também são das mesmas cores que o Cisco Ramon elimina. Então, nosso segundo forte candidato, Cisco Ramon. Terceiro candidato, esse aqui vai causar até uma surpresa, mas como nós sabemos que isso aqui que na série The Flash nada é impossível, e na DC em geral, né, muita gente que foi embora volta, eu aposto no Ed Town. Lembram dele? O noivo da Iris. Ele se suicidou para que o futuro do Flash Reverso, né, modificasse e assim ele terminasse como um herói. Então a série terminou com ele sendo tragado pela força da aceleração. E o que aconteceu depois disso nós não sabemos. O que nós sabemos é que o Savitar estava preso na força da aceleração. E quem viu já a chamada para o 16º episódio, viu que o Flash vai até a força da aceleração e lá ele tem várias miragens, várias visões, e uma delas é com o Ed Town. Então ele é um forte candidato também a retornar para essa temporada, a ser o vilão dessa temporada, porque ele tem vários motivos, né? Primeiro porque agora o Barry e a Iris estão, né? Teve essa última briga, mas tudo indica que eles vão casar. E
E ele queria, e se ele não podia ser do bem, então alguma coisa ele tinha que fazer. E como nós sabemos que a descendência dele também é do mal, fica aí essa dúvida no ar. E agora o quarto forte candidato, e aí vai ficando mais quente ainda. E tem muita gente apostando nessa pessoa. Eu tenho o meu pé um pouco para ele também. Mas é o nosso querido também, não menos querido, Kid Flash, Wally West. Sim, o nosso Wally West é um forte candidato, por alguns motivos, né? Primeiro, também, novamente, remetendo ao episódio 15º, nós vemos que ele foi tragado pela força da aceleração e deu espaço para que para que o outro velocista, o Savitar, retornasse. O Savitar tem manipulado a mente dele, né, do Wally, assim como poderia ter manipulado de todos os outros, inclusive do Julius, né? Mas não fez, ele está fazendo isso com o Wally, porque pode ser que sejam a mesma pessoa. E a partir do momento que ele foi tragado, ele foi para a força da aceleração, né? E nesse episódio 15º, o Savitar deixou claro que o Barry ainda não conhecia ele não conhecia ele na, no presente, porque ele é do futuro. Então pode ser que esse momento que o Kid Flash foi para a força da aceleração é onde ele vai ficar com raiva, o Barry poderia ter salvo ele naquele momento, não o fez. Então tudo isso pode acontecer e lá ele se tornar o Kid Flash, por causa de tudo que pode acontecer na força da aceleração nós não sabemos, né? Então pode ser que ele sim é um forte candidato a ser o Savitar. E o nosso top 5 aqui para nossa de candidatos a ser o Savitar. Você já deve ter com esse palpite aí também, mas a primeira posição vai para Harrison Wells. Sim, o Harrison Wells da Terra 19. Por quê? Né? Seria talvez até um pouco improvável que mais uma vez o vilão seja o Harrison Wells, mas tudo está caminhando também para que isso aconteça. É a minha principal opinião também, porque primeiro, ele está se fazendo de bobo, né? Os Harrison Wells que nós conhecemos são todos inteligentes e esse é totalmente diferente dos demais. Segundo, ele é a única pessoa, juntamente com o Savitar, que chama o Wally de Wallace. Suspeito, né? Os únicos que chamam o Wally de Wallace é o Savitar. Mas talvez a DC queira isso mesmo, né? Que nós pensemos que seja ele. Mas ainda tem mais um forte argumento que é o Harrison Wells é quem treinou o Kid Flash para que ele adquirisse mais velocidade. Qual é o interesse dele em querer que o Kid Flash fosse o mais veloz? Então, por tudo isso, eu apostaria muito no Harrison Wells como o velocista atrás da pessoa do Savitar. Tá certo? Bom, estes foram os meus palpites. Essas foram as pesquisas que eu fiz e eu gostaria que você colocasse no comentário, que curtisse também, se você gostou destes palpites, curtisse esse vídeo e compartilhasse com aqueles aficionados pelo universo geek, né? Qual é a opinião de todo mundo. Deixe seu comentário. Grande abraço, até a próxima.